Prezados alunos de Biologia 3, hoje, nós estamos começando as nossas videoaulas da segunda quinzena de postagens do terceiro trimestre. Nessa postagem, a gente vai concluir o conteúdo de evolução nessa primeira videoaula e nas próximas duas videoaulas nós vamos falar sobre a primeira parte do conteúdo de ecologia, ok? Nas aulas anteriores da quinzena passada, nós falamos bastante sobre o conceito de evolução, que é o processo evolutivo, a importância dele, as teorias evolutivas mais importantes, retomando lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo, e também nós falamos sobre a primeira e mais importante evidência do processo evolutivo, que é o registro fóssil. Mas não é apenas de fóssil que os evolucionistas se baseiam para traçar as linhas evolutivas e defender a evolução como um dos processos biológicos mais importantes que ocorrem nos seres vivos. Nessa videoaula, a gente vai ver um pouquinho sobre outras evidências, isto é, outras provas que o processo evolutivo ocorre de fato. A segunda evidência evolutiva que a gente vai estar estudando aqui é a adaptação. O que é a adaptação? É um ajustamento do organismo em relação ao ambiente. Esse ajustamento pode ser em nível anatômico, isso quer dizer na forma do corpo, em nível fisiológico, do funcionamento do corpo, ou até mesmo em nível comportamental, isto é, no modo e estilo de vida que esse ser vivo tem naquele ambiente. É muito importante, tem que se ter muito cuidado quando a gente observa uma espécie atual, que está vivendo nesse momento, bem adaptada, bem ajustada ao ambiente. A impressão que fica para a gente é que essas adaptações, essas características que dão ajuste da espécie ao ambiente que ela vive, foram intencionalmente projetadas para um objetivo. Parece que o ambiente determina qual característica precisa surgir para que a espécie sobreviva naquele ambiente. Parece que o ambiente direciona qual é a adaptação que deveria surgir. Entretanto, esse é um grande erro, tá? Não existe evidência, prova de que o ambiente que uma espécie vive force o surgimento das adaptações. O que acontece é que as populações têm variabilidade, ou seja, várias características diferentes. E o ambiente seleciona as adaptações que trazem ajuste, benefício, melhora da sobrevivência da espécie naquele ambiente. Então, essas adaptações surgem de maneira aleatória, vocês já sabem o que faz surgir características dos seres vivos, é a mutação genética, e o ambiente simplesmente vai selecionando as características que devem surgir ou não. Ok? Então, pessoal, tomem muito cuidado. Agora a gente vai estar vendo alguns exemplos de adaptações comuns dos seres vivos. Os dois exemplos que eu trouxe aqui na aula da gente é a camuflagem e o mimetismo. O que é a camuflagem? A camuflagem é quando características corporais dos indivíduos se assemelham ao ambiente, dificultando a localização por espécies que se convivem, principalmente a localização por predadores. Então, a camuflagem ocorre muito em espécies que têm predadores naturais bem específicos. Então, vejam, por exemplo, o caso aqui dessa raposa, né? Dependendo do ambiente em que ela está, claro que não de forma instantânea, mas devido a um processo que vai mudando a pigmentação dos pelos, a raposa consegue ficar com uma pelagem de tom muito parecido com o ambiente dela. E essa semelhança ao ambiente dificulta a localização dela pelos seus predadores naturais. Como certas raposas vivem em ambientes que mudam ao longo do ano e das estações do ano, a gente tem essa mudança no padrão de camuflagem também, aqui mostrada na figura, com a pelagem branca no inverno, em regiões que tem neve, né? E durante o verão, essas regiões são cobertas por uma vegetação rasteira e acinzentada, e elas assumem esses tons mais cinzas, ok? Bom,
nós também temos o que a gente chama de mimetismo, tá? O mimetismo não é camuflagem. Então, o que é o mimetismo? Que é outra adaptação. Duas espécies compartilham alguma característica, alguma semelhança na aparência, que é reconhecida por outro ser vivo e acaba conferindo vantagem em sobreviver a um dos semelhantes. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, a coral verdadeira e a coral falsa, né? Elas têm uma semelhança, né, no seu padrão de cor, né? O que a gente observa? A gente observa que a coral verdadeira é uma cobra venenosa, ou seja, ela é peçonhenta, ela tem dentes inoculadores de veneno e ela tem a bolsa produtora de veneno na cavidade bucal, tá? A coral falsa, ela não é venenosa, mas por que a aparência de cores entre elas é considerada mimetismo? A coral falsa, ela tem uma vantagem de se parecer com a verdadeira. Porque os seres vivos que observarem a coral falsa de maneira muito rápida, eles vão achar que ela é a coral venenosa, mas não é. Então ela poderia, às vezes, ser predada facilmente se o predador não a considerasse venenosa. Porque o predador, ele assume uma postura defensiva diante de uma presa que pode lhe causar algum prejuízo, tá? Então essas são duas adaptações bem características. A camuflagem, que é parecer com o ambiente na sua, principalmente na sua pelagem ou na sua pigmentação e passar despercebido no ambiente ao predador, e o mimetismo, que é quando você parece com outra espécie e tira vantagem disso para sobreviver no ambiente, tá? Então aqui a gente tem mais um exemplo de mimetismo, né? Que são algumas mariposas que têm essa pigmentação da asa que lembra olhos de coruja. Então a coruja, ela é um predador, né? Importante nos ambientes, e quando a mariposa tem essa pigmentação da asa semelhante aos olhos da coruja, muitos dos seus predadores naturais ficam afugentados porque eles são presas da coruja, ok? Então aqui a gente tem mais uma vez um mimetismo. A mariposa está tirando vantagem de ter uma semelhança com uma coruja, no caso. Bom, a terceira evidência evolutiva que a gente tem são as semelhanças anatômicas na forma, fisiológicas no funcionamento e bioquímicas do ponto de vista metabólico entre seres vivos diferentes. Então essas semelhanças são também uma prova que esses seres vivos podem ter tido um ancestral comum e, por isso, evoluíram todos eles desse ancestral, tá? Então, estruturas anatomicamente semelhantes podem ter funções diferentes. Por exemplo, os membros anteriores de ave e morcego têm função de voo. As nadadeiras de um golfinho têm função de nado. A pata de uma tartaruga, ela tem dupla função, permite tanto andar no ambiente terrestre, no caso de tartarugas aquáticas, também permite natação. E no caso de cavalo, né, o membro anterior permite, né, o movimento desse quadrúpede, e o membro anterior do homem, né, os braços com as mãos, permite uma série de funções que o ser humano consegue fazer com os seus braços e mãos, a manipulação de ferramentas, por exemplo. Né? Então, a gente tem, através dessas semelhanças na estrutura de asas de morcego e ave, pata dianteira de tartaruga, nadadeira de golfinho, braço de homem e pata dianteira do cavalo, o que a gente tem? A gente tem uma correspondência de ossos que aqui na figura estão mostrados em cores iguais. Então vejam que a gente tem correspondência, por exemplo, das falanges em todos os seres vivos aqui mostrados. Na asa de ave e morcego, na pata da tartaruga dianteira, na nadadeira do golfinho, no braço do homem e na pata dianteira do cavalo. Então, essa correspondência de ossos entre esses membros anteriores aqui mostrados é um indicativo de descendência a partir de um mesmo ancestral tetrápode, do qual herdaram um padrão de estrutura óssea no membro anterior. A forma de alguns desses ossos, né,
ela se modificou devido à adaptação de cada um desses animais a um modo de vida específico e a um ambiente específico. Mas o design, que é o que está presente na estrutura óssea do ancestral, ele foi preservado. E isso é uma evidência evolutiva. Isto é uma evidência que todos esses animais têm um ancestral comum lá muito remoto e que tinha essa estrutura, esse design de membro anterior, que foi se modificando em cada um desses aqui, devido aos vários estilos de vida e ambientes que eles assumem, tá? Então, nós temos tanto semelhança anatômica, como também formação embrionária similar. Isto é, muitas estruturas em diferentes seres vivos, elas têm origem e desenvolvimento muito parecido. E isso também é uma prova da evolução, tá? A gente observa entre muitos seres vivos o que nós chamamos na biologia evolutiva de órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? São estruturas que se desenvolveram de modo semelhante em embriões de diferentes espécies e derivam de uma mesma estrutura existente no ancestral comum, mesmo que ela tenha assumido em vários seres vivos atuais funções diferentes. E por isso, os órgãos homólogos são uma evidência, uma prova evolutiva. Aqui nessa imagem, a gente tem o desenvolvimento de embriões de peixe, tartaruga e o embrião humano, além do da salamandra. Se vocês observarem, o início de desenvolvimento embrionário desses 4 animais, à sua esquerda, é muito parecido. E isso indica que todos esses animais têm algum ancestral comum bem remoto. E para quem foi aluno meu do 2º ano, a gente viu, né, o cladograma da evolução dos cordados e a gente sabe que existe sim um ancestral comum de todos esses animais, tá? Não podemos confundir os órgãos homólogos, que são evidência evolutiva, com os órgãos análogos, que não são prova de evolução. Vamos entender, então, o que é um órgão análogo. Um órgão análogo é uma estrutura que desempenha função similar, isso é, igual, em espécies distintas, que tem e pode ter origem evolutiva diferente, porque tem origem embrionária diferente também. Isso indica que essas estruturas que se assemelham em função e forma derivam de estruturas que não existiam no ancestral comum das duas espécies, ok? E dessa forma, não indica parentesco evolutivo. Então aqui a gente tem a asa de insetos, quem foi no aluno sabe que a grande maioria dos insetos tem asa, em comparação à asa de dinossauros, né, de aves e do morcego, que é um mamífero, tá? Elas são estruturas que se assemelham em função, são estruturas que servem para voar. Mas a origem embrionária da asa de inseto não é a mesma origem embrionária da asa de dinossauro, de ave e de morcego. Então, se a origem embrionária não é a mesma, muito provavelmente a origem evolutiva também não é a mesma. São, portanto, órgãos que se assemelham em função, mas que têm origem evolutiva diferente. Portanto, são órgãos análogos. Além disso, é importante a gente frisar que o ancestral comum de insetos e de répteis, aves e mamíferos é um ancestral comum que não tinha asa. Então, não tem como essa estrutura ter derivado de uma mesma estrutura existente, esse ancestral comum. Tá? Então, os órgãos análogos, eles ocorrem devido muitas vezes a pressões do ambiente, ao selecionar estruturas que vão surgindo de maneira aleatória e que garantem uma maior sobrevivência aí, como a gente viu através da seleção natural. E sabendo dessa existência de órgãos homólogos e órgãos análogos, a gente começa a perceber 2 padrões evolutivos importantes: o padrão de divergência evolutiva e o padrão de convergência evolutiva. Bom, o padrão de divergência evolutiva é aquele em que a adaptação a diferentes ambientes que os seres vivos ocupam faz com que órgãos semelhantes com relação à sua origem evolutiva embrionária se diversifiquem quanto à sua forma e função. Essa diversificação de órgãos homólogos decorre da adaptação
a modos de vida variados. É o que a gente viu lá nos órgãos homólogos da figura anterior, onde tínhamos os membros anteriores de vários animais que assumiam aquela forma diferente. Alguns relacionados à natação, outros relacionados à locomoção, outros relacionados à manipulação de objetos. Mas vejam, todos esses órgãos que têm função diferente, devido aos modos e estilos de vida e ambiente que esses animais foram ocupando, têm a mesma origem embrionária, têm a mesma origem evolutiva. Então, esse padrão evolutivo que faz com que os órgãos homólogos fiquem com formas e funções diferentes é o padrão de divergência evolutiva, tá? O padrão de convergência evolutiva é diferente. O padrão de convergência evolutiva surge quando a adaptação a um ambiente específico ou um hábito de vida pode levar organismos distantemente aparentados evolutivamente a desenvolver estruturas, formas corporais similares. É o que faz com que os órgãos análogos surjam. São estruturas que têm origem embrionária diferente, que têm origem evolutiva diferente, né? Mas aí, devido ao processo que o ambiente faz de selecionar certas características como adaptações, essas estruturas vão ficando semelhantes em forma e função. Portanto, os órgãos análogos aparecem de forma independente em diferentes grupos de seres vivos e, por isso, não indicam o compartilhamento de um ancestral comum recente. Então, é o que a gente vê aqui entre esses vários animais, né? Tartaruga marinha, peixe-boi, um ictiossauro, um pinguim, um tubarão, um golfinho, todos eles têm um design anatômico que é uma adaptação ao estilo de vida aquático. Mas o ancestral comum de todos esses animais não tem essa forma do corpo. E por isso, eles todos adquiriram essa semelhança, nadadeiras, patas no formato de nadadeira, devido a estarem ocupando o mesmo ambiente. Ok? Bom, próxima evidência evolutiva é a presença do que a gente chama de órgãos vestigiais. Tá? Vestigial, vestígio, resto. O que é um órgão vestigial? O órgão vestigial, pessoal, são estruturas atrofiadas sem função evidente, que no ancestral remoto tinham uma função importante, conferiam um maior sucesso adaptativo àquele ancestral, mas devido a mudanças de hábito de vida ao longo das gerações e do tempo, perderam relevância, perdeu a importância adaptativa e deixaram de conferir vantagem. E, portanto, esses órgãos foram atrofiando, reduzindo, diminuindo, né, a energia necessária para manter esses órgãos em funcionamento. Né? E dessa forma eles foram regredindo. Mas a existência de órgãos vestigiais, ela é um indicativo de parentesco evolutivo, porque mesmo que o órgão tenha sido agora vestigial numa espécie atual, é um indicativo que a mesma espécie tem um ancestral comum lá atrás com outra que ainda tem esse órgão extremamente ativo. É o que a gente está tentando mostrar aqui com o seco e o apêndice, né? Os ancestrais comuns do homem, né, tinham hábitos herbívoros. Então, você sabe que os herbívoros, eles têm que, né, fermentar a celulose para obter glicose, né? E essa fermentação é feita por bactérias e também alguns protozoários e leveduras. Essas bactérias, protozoários e leveduras, vivem no seco fermentando essa matéria vegetal. Então, o animal herbívoro de intestino posterior, que é o ancestral comum dos primatas e do homem, né, ele tinha um seco extremamente desenvolvido, como alguns herbívoros atuais, que é o caso do coelho. Quando o ser humano foi mudando o seu hábito alimentar ao longo da sua história evolutiva, passando a ser onívoro, ingerindo também alimentos de origem animal, o seco foi perdendo a função, porque aí a gente começou a ter outras fontes de energia que não celulose vegetal. Então, como foi perdendo a função, perdendo a importância, esse seco foi reduzindo até ficar somente um apêndice, que de vez em quando inflama e causa uma trabalheira, porque ele tem que ser removido, tá? Bom, para terminar o conteúdo de evolução agora, a gente vai falar sobre especiação. O nome já indica o que é. Especiação, pessoal, é o processo de surgimento de novas espécies. Portanto, é um produto da evolução que acontece o tempo todo. Essas espécies que surgem, sempre surgem a partir de espécies
previamente existentes. Por que é tão difícil a gente estudar a especiação, o processo que leva uma espécie ancestral comum dar origem a espécies atuais diferentes? A grande dificuldade do estudo da especiação é porque é raro a gente encontrar as formas intermediárias que ocorrem nesse processo de especiação no registro fóssil. Vocês sabem que o registro fóssil é incompleto, ele não preserva todos os seres vivos que vivem naquela época em um determinado local. Tá? E diante do conceito de especiação, que é o surgimento de novas espécies, a gente precisa saber o que é uma espécie. O conceito mais aceito de espécie hoje é o conceito biológico, que se baseia no isolamento reprodutivo. O que isso quer dizer? Espécie, então, é um conjunto de indivíduos semelhantes que são capazes de reproduzir sexuadamente entre si e produzir descendência fértil. Esse conceito, portanto, se baseia em isolamento reprodutivo. Espécies diferentes não trocam alelos, não trocam genes entre si. Indivíduos da mesma espécie trocam alelos, trocam genes entre si. Sabendo o que é especiação, sabendo o que é o conceito de espécie, a gente agora pode falar dos tipos de especiação. Pode ser alopátrica ou simpátrica. A especiação alopátrica é a especiação que a gente chama de geográfica. O que isso quer dizer? Muitas vezes, uma barreira geográfica surge e acaba separando uma população original em duas populações, que devido à existência da barreira geográfica, elas não conseguem mais trocar genes, trocar alelos, se reproduzir uma com a outra. E cada uma delas vai se reproduzindo com os indivíduos entre si e muitas vezes podem ter acúmulo de mutações, a própria recombinação gera novos padrões de alelos entre si, até o ponto, depois de muitas gerações, que elas se tornam tão diferentes que não conseguem mais se reproduzir entre si, caso a barreira geográfica deixasse de existir. Então aqui a gente tem, por exemplo, a ocupação de um vale por uma determinada espécie de flor. Observem que esse vale foi inundado, né? E aí duas populações ficaram isoladas, né? Do lado esquerdo, a planta um pouco mais baixa, do lado direito, as plantas um pouco mais altas. Essa barreira geográfica, essa inundação, perdurou por muitas e muitas gerações, e depois essa inundação acabou. Mas a espécie alta e a espécie baixa agora são tão diferentes entre si que são consideradas duas espécies distintas. Se a gente tentar agora permitir com que elas se reproduzam, elas não vão gerar descendência fértil, nem descendência geram. Portanto, essa é uma especiação alopátrica, especiação produzida por uma barreira geográfica que isola a população original em duas, que se tornam tão diferentes ao longo do tempo que não conseguem mais reproduzir entre si. Tá? Por outro lado, a gente tem o tipo de especiação simpátrica. A especiação simpátrica ela ocorre sem haver o isolamento geográfico. Então, não ocorre barreira geográfica no processo de especiação simpátrica. Porém, devido ao acúmulo de mutações entre subpopulações que convivem juntas no ambiente, isso pode acabar fazendo com que alguns indivíduos não reproduzam com outros dentro da mesma população e essa falta de reprodução sexuada entre esses indivíduos vai fazendo com que o acúmulo de mutações fique cada vez maior em cada subgrupo, ao ponto de eles se tornarem espécies diferentes e que, portanto, não trocam mais alelos, não trocam mais genes. Tá? Essas mutações que podem estar acontecendo, eu reforço da aula de genética do segundo trimestre, podem ser mutações pontuais de alteração de nucleotídeos de DNA, mas também podem ser aquelas mutações cromossômicas, inclusive as poliploidias, que é aumento e diminuição do número de cromossomos, que vocês têm que se lembrar, são muito comuns nas plantas. E aqui, só para retomar, a gente tem uma população original de peixes todos amarelos, que passou demonstrando dois tipos de especiação deles. A alopátrica, que, como vocês podem ver, envolve um surgimento de uma barreira geográfica que isolou as duas superpopulações, que ao longo do tempo se tornaram diferentes por não reproduzirem mais entre si, dando duas espécies distintas, a espécie de peixe azul e a amarela. Do outro lado, a gente tem a especiação simpátrica. Vejam que as populações não estão isoladas, mas devido ao acúmulo de mutações, que vocês sabem são aleatórias,
os peixes azuis surgiram e não conseguem se reproduzir com os peixes amarelos. Convivem todos no mesmo ambiente, mas são duas espécies distintas. Todos vieram da espécie ancestral laranja. E aí a gente, para terminar a evolução, precisa falar de evolução humana. Afinal de contas, o homem veio do macaco ou não? Eu espero que a grande maioria de vocês saiba responder essa pergunta. O homem não veio do macaco. E eu trago aqui um cladograma, uma árvore evolutiva, da evolução dos primatas atuais. Então vejam que existiu um primata ancestral há aproximadamente 60 milhões de anos atrás, e esse primata ancestral deu origem ao grupo dos lêmures e lorídeos, aos társios, aos macacos do Novo Mundo, aos macacos do Velho Mundo, aos gibões, aos orangotangos, aos gorilas, aos chimpanzés e ao ser humano. Então, vejam que o ancestral do ser humano não é o macaco, mas é o grande tchan. Macacos e o ser humano compartilham o mesmo ancestral comum. Então, espero que fique claro que o homem não veio do macaco, mas que eles compartilham o mesmo ancestral primata, tá? E com isso, nós concluímos o conteúdo de evolução. Na próxima videoaula, a gente começa o conteúdo, a primeira parte, o conteúdo de ecologia. Até lá!